Bom dia. Hoje o Senado prestou uma homenagem ao general Vilas Boas, né? Muito simbólica, porque a homenagem parte da sugestão de um senador pelo Amazonas, o presidente do Senado que convocou a reunião é do Amapá, o líder do PSDB que saudou o general é do Maranhão, o líder do MDB que saudou o general é do Acre. Então foram estados do norte, onde ele já foi comandante militar da Amazônia, e o deputado do Acre, que saudou o general, o líder do MDB, acabou convertendo a reunião numa reação em defesa da Amazônia, o senador Márcio Bittar. Por quê? Porque a Igreja Católica vai fazer o sínodo sobre a Amazônia em outubro, lá em Roma, né? O Papa disse que os líderes do mundo têm que salvar a Amazônia, né? Opa, daqui a pouco alguém vai dizer e os líderes brasileiros vão ter que salvar o Vaticano, o que há? Né? Só que já há dois cardeais alemães chamando essa reunião de herética, dizendo que é uma estupidez, uma apostasia e uma heresia as propostas dessa reunião, se referindo a ordenar sacerdotes às mulheres, deixar os sacerdotes casarem, e esses dois cardeais estão contra isso. E é bom lembrar, né, faz 502 anos que Martinho Lutero, lá na catedral, acho que foi de Mogúncia, né, pôs uma espécie de edito na porta da catedral e rachou a Igreja Católica, criou-se daí a Igreja Protestante Evangélica, né, de confissão luterana. Mas, enfim, é que não está tão fácil assim agora querer atacar a Amazônia, né? Porque parece que os brasileiros despertaram, né? Descobriram, por exemplo, que esse dinheiro norueguês ou alemão, que eles dizem que não vão mandar mais, vai para as ONGs, que estão mandando na Amazônia como se fossem autarquias, como se fossem pequenas repúblicas lá dentro, a ponto de uma ocasião o general não poder entrar numa área porque era o bispo e a ONG que estavam mandando naquela área. Enfim, essa sessão do Senado de ontem, homenageando o general Vilas Boas, serviu também para dar um alerta sobre proteção da Amazônia, já que ele, na véspera, havia se manifestado a respeito disso no Twitter. Ontem a Polícia Federal fez buscas em imóveis do ex-governador de Minas, ex-ministro do governo do PT, Fernando Pimentel, na operação ainda em busca de provas de lavagem de dinheiro. Enquanto isso, hoje deve chegar ao plenário aquela proposta de liberdade econômica, que diz que ninguém, né, que vai começar uma atividade vai precisar de licença do Estado, né? Aqueles pequenos que estão começando podem começar assim, sem controle obrigatório de preços, né? Com liberdade, enfim, para crescer, né? E criar emprego, claro, e movimentar a economia brasileira. Depois disso vem a reforma tributária, eu já falei aqui, mas já se fala em reforma sindical. A estrutura sindical brasileira é do tempo da ditadura Vargas, copiada do fascismo italiano, no início dos anos 40. Agora está na hora mesmo de atualizar esses sindicatos, né, para impedir, para que sejam mais democráticos, não tenham sempre os mesmos pelegos, né? Enquanto isso, a luta entre corrupção e lava-jato está grande. Eu não vou dizer que lá no Supremo as pessoas que estão contra a lava-jato, contra procuradores da lava-jato, estejam a favor da corrupção. Claro que eu não diria isso, mas acho que o Supremo está precisando, alguns ministros, de aproveitar as vidraças do Supremo. O Supremo é muito envidraçado, é fácil de olhar para fora para ver o que está acontecendo no Brasil, né? Então alguns precisariam fazer isso. E por fim eu queria fazer um registro das reações de Bolsonaro. Ele ontem falou de novo sobre pardais, dizendo que vai tirar todos, né? Nas questões de trânsito, o Bolsonaro tem conseguido o seguinte: fala mal das autoescolas, as autoescolas começam a pensar sobre por que ele falou mal, né? Preparando motoristas, sim, para o trânsito do dia a dia e nas estradas, para surpresas, para desviar de tragédias, né? De saber como sair de uma derrapagem, de uma capotagem, que isso as autoescolas não ensinam. Já falou
dos simuladores, já se descobriu que o simulador não serve para nada. Assim como aquela placa do Mercosul, assim como o estojo de primeiros socorros, assim como o extintor, né? E os pardais também. Ele pediu que o governador de Brasília retirasse os pardais. O governador certamente vai pensar sobre pardais que estão servindo lá como armadilhas, né? E vai deixar aqueles mais necessários. Enfim, essas críticas estão resultando em revisão de alguns conceitos que estão exagerados ou errados. De Brasília, Alexandre Garcia.